A Idade Média foi uma das épocas mais violentas da história humana. Guerras, fome, doenças e medo faziam parte da vida diária de milhões de pessoas. Grandes castelos dominavam cidades inteiras, enquanto reis e nobres controlavam praticamente tudo. Mas existia algo ainda mais assustador, escondido por trás das muralhas de pedra. As torturas medievais, usadas para espalhar medo, punir crimes e controlar a população através da dor. Naquela época, autoridades acreditavam que o sofrimento era uma forma de obter confissões e manter a ordem. Bastava uma suspeita para alguém acabar preso dentro de uma masmorra escura. Depois que as portas de ferro se fechavam, muitos nunca mais conseguiam voltar à liberdade. O medo das prisões medievais era tão grande que apenas ouvir o som das correntes já aterrorizava a população. As masmorras eram lugares frios, úmidos e quase sem luz. O cheiro de ferrugem, mofo e sofrimento dominava os corredores subterrâneos dos castelos. Muitos prisioneiros passavam semanas presos em pequenas celas, esperando interrogatórios violentos. Para várias pessoas, o verdadeiro terror não era a prisão, mas os instrumentos de tortura escondidos nas câmaras subterrâneas. O potro de tortura era um dos métodos mais temidos da Idade Média. A vítima era presa por correntes, enquanto os soldados puxavam lentamente braços e pernas em direções opostas. A dor aumentava pouco a pouco até se tornar insuportável. Muitas pessoas confessavam crimes que nunca cometeram apenas para acabar com o sofrimento causado por aquele instrumento brutal. Outro símbolo sombrio da era medieval foi a Dama de Ferro. Uma estrutura metálica assustadora, com pontas afiadas, escondidas em seu interior. Quando a porta era fechada, as lâminas pressionavam lentamente o corpo da vítima. Historiadores ainda discutem quanto ela foi realmente usada, mas sua imagem se tornou um dos maiores símbolos do terror medieval. Nem todas as torturas causavam dor física imediata. Muitas eram psicológicas. Alguns prisioneiros eram deixados sozinhos durante dias em celas escuras, sem saber quando seriam executados. O silêncio das masmorras aumentava ainda mais o medo. Para muitos, a espera pela punição era tão cruel quanto os próprios instrumentos usados pelos soldados medievais. As execuções públicas também eram comuns na Idade Média. Praças inteiras ficavam lotadas para assistir punições organizadas pelas autoridades. Soldados cercavam o local enquanto a população observava em silêncio. O objetivo dessas execuções não era apenas punir uma pessoa, mas espalhar medo para toda a cidade. O terror fazia parte do controle dos governantes medievais. Muitos castelos escondiam salas secretas usadas exclusivamente para interrogatórios e punições. Alguns desses lugares ainda existem espalhados pela Europa. Corredores escuros, câmaras subterrâneas e paredes marcadas pelo tempo continuam atraindo visitantes curiosos sobre o lado mais sombrio da história medieval. Durante períodos de guerra, suspeitos de espionagem e traição eram tratados com extrema violência. Reis e senhores feudais acreditavam que qualquer ameaça ao poder precisava ser eliminada rapidamente. Muitos prisioneiros desapareciam dentro das masmorras sem jamais voltar a ser vistos pela população. Em algumas cidades medievais, instrumentos de tortura eram exibidos publicamente para intimidar a população. O objetivo era mostrar o que aconteceria com quem desafiasse as leis ou o poder dos governantes. O medo se transformava em ferramenta política usada para controlar milhares de pessoas. A fome e as doenças também aumentavam o sofrimento dentro das prisões medievais. Muitos prisioneiros morriam antes mesmo de receber qualquer julgamento. As condições eram extremamente precárias e sobreviver dentro de uma masmorra já era considerado quase impossível para muitas pessoas.
Mesmo os nobres podiam acabar presos caso fossem acusados de traição política. Disputas por poder entre reis, famílias ricas e senhores feudais frequentemente terminavam em prisões, execuções e desaparecimentos misteriosos dentro dos castelos medievais. Ao longo dos séculos, muitas histórias sobre torturas medievais se transformaram em lendas assustadoras. Algumas foram exageradas pelo tempo, mas outras realmente aconteceram e deixaram marcas profundas na história da humanidade. O medo fazia parte da vida medieval em praticamente todos os lugares. Hoje, turistas visitam antigos castelos tentando imaginar como era viver naquele período sombrio. Masmorras frias, corredores silenciosos e instrumentos enferrujados continuam causando desconforto em quem conhece essas histórias. Mesmo séculos depois, o terror medieval ainda desperta curiosidade no mundo moderno. A Idade Média ficou marcada por reis poderosos, guerras épicas e enormes castelos de pedra. Mas também ficou marcada pelo medo, sofrimento e violência usados para controlar vidas humanas. E mesmo após tantos séculos, as histórias das torturas medievais continuam sendo algumas das mais assustadoras da história mundial. Muitos historiadores acreditam que o medo constante ajudava reis e autoridades a manterem o controle sobre a população medieval. Quanto mais assustadoras eram as punições, maior era a obediência das pessoas. Em várias cidades, bastava presenciar uma execução pública para entender que desafiar o poder poderia significar sofrimento, prisão ou morte dentro das masmorras dos castelos. Apesar da brutalidade daquele período, muitas histórias sobre torturas medievais sobreviveram ao tempo através de livros, lendas e antigos castelos espalhados pela Europa. Alguns lugares ainda preservam corredores subterrâneos, celas escuras e instrumentos enferrujados que continuam impressionando visitantes até hoje. O passado sombrio da Idade Média permanece vivo na imaginação do mundo moderno. Séculos depois, a Idade Média ainda desperta fascínio e medo ao mesmo tempo. Um período marcado por reis poderosos, guerras sangrentas e castelos gigantescos, mas também por sofrimento humano, violência e torturas brutais que ficaram gravadas na história. E mesmo hoje, as histórias das masmorras medievais continuam assustando milhões de pessoas ao redor do mundo.